Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está no Duo Otaku. A família Zeppeli tem uma grande importância sempre que aparece em JoJo, seja em Phantom Blood ou Battle Tendency, auxiliando os protagonistas e contribuindo tanto para o seu crescimento pessoal quanto para o treinamento das habilidades no geral. Hoje vamos falar sobre a história dessa incrível linhagem, começando pelo Will Antônio Zeppeli, também conhecido como Barão Zeppeli. Ele nasceu em 19 de janeiro de 1838, possuindo 50 anos durante os eventos de Phantom Blood. Zeppeli tem estatura entre média e alta, corpo musculoso e bem definido, características faciais pontiagudas, olhos de tom verde-mar, além de cabelo preto e encaracolado, sempre coberto por sua cartola e um bigode fino, muito bem cuidado e estiloso. No mangá, sua aparência é levemente alterada, com seus olhos passando a serem verde musgo e seu cabelo castanho escuro. Will é um destemido e altamente determinado, porém excêntrico, mestre de Ramon, além de ter um forte senso de justiça. Sua mais notável filosofia é de que a coragem nada mais é do que quando o indivíduo conhece o medo e torna-o seu. Ele é um exímio lutador, tendo treinado por anos, tanto seu corpo quanto suas habilidades, sendo as principais usadas por ele o Zoom Punch, técnica na qual ele desloca e alonga as juntas do seu braço, enquanto seu Ramon é usado para neutralizar a dor, aumentando assim o alcance do seu soco, Ramon Cutter, habilidade na qual ele cospe globos de vinho por entre seus dentes, e usa seu Ramon para deixá-los afiados e densos o suficiente para cortar objetos sólidos ou refletir projéteis inimigos, sendo o Wave Kick uma joelhada imbuída com Ramon e as diversas variações de Overdrive, sendo a principal delas o Sunlight Yellow Overdrive, no qual ele projeta seu Ramon pelo seu corpo com o poder da luz solar, fazendo com que um simples golpe cause danos fatais a vampiros ou zumbis. Zeppeli nasceu na Itália numa família de acadêmicos, e desde pequeno sempre teve interesse em pesquisar o desconhecido. Assim que teve idade suficiente, Will se uniu ao grupo de arqueologia na universidade que seu pai faz parte, assim sendo capaz de viajar por diversos lugares no mundo. Em 1858, em uma de suas viagens, o grupo foi ao México para escavar uma ruína asteca subterrânea, encontrando vários objetos, dentre eles a máscara de pedra. Na viagem de volta, muitos membros da tripulação começaram a ser mortos, até que eles perceberam que a máscara de pedra havia sido usada por alguém, o capitão da embarcação, que também era o pai do Zeppeli. Ao total, todos os 58 membros da tripulação foram mortos, sendo Zeppeli o único sobrevivente por ter se jogado ao mar e seu pai ser reduzido a cinzas devido ao nascer do sol. Eventualmente, Will foi resgatado por um navio pesqueiro alguns dias depois. Após esse incidente, ele decide viajar pelo mundo procurando meios de destruir a máscara de pedra, que havia sido perdida novamente junto com o navio do seu pai, e somente 2 anos depois, ele consegue uma pista numa cidade da Índia, onde ele encontra uma pessoa que possuía uma estranha habilidade de curar qualquer doença ou ferida. Sentindo que essa habilidade poderia ser usada para derrotar os futuros usuários da máscara, Will indaga essa pessoa sobre sua habilidade, e o mesmo o direciona para seu mestre Tom Petty, lá no Tibete. Chegando no local, Zeppeli pede para aprender a arte do Ramon, sendo avisado pelo mestre que ao escolher esse caminho, enfrentaria a morte certa no futuro. Nesse momento, seu senso de justiça fala mais alto e ele aceita seu destino, se juntando posteriormente ao seu companheiro nos treinos chamado Dyer. Anos mais tarde, ao descobrir que Jonathan derrotou Dio Brando, o atual dono da máscara, Zeppeli vai de encontro a Jonathan e se apresenta, se voluntariando para ensiná-lo Ramon depois de usar essa mesma técnica para curar seu braço quebrado. Sendo assim, Zeppeli passa a acompanhar Jonathan e Speedwagon em sua jornada para acabar de vez com o Dio. Logo no início, eles se encontram com o vampiro Jack the Ripper, e Zeppeli é o primeiro a enfrentá-lo, demonstrando algumas de suas habilidades, mas logo passando a tarefa de derrotá-lo para Jonathan, a fim de que ele desenvolva seu uso de Ramon. Algum tempo depois, Zeppeli tenta ajudar Speedwagon a desenvolver o Ramon, mas comete um erro e acaba por simplesmente tirar o fôlego do mesmo. Após Dio se revelar ao grupo, Will vai em direção ao mesmo para enfrentá-lo sozinho,
mas tem seu braço rapidamente congelado pelo vilão, sendo impedido de usar Ramon e o deixando fora de combate até receber auxílio do Speedwagon. Em seguida, Dio invoca os Cavaleiros Negros Tarkus e Bruford para enfrentarem Jonathan, e devido à sua condição e à intervenção de Tarkus, ambos Zeppeli e Speedwagon são incapazes de ajudar seu amigo na batalha. Após a derrota de Bruford, Will e Jonathan usam Ramon numa pilha de folhas para uni-las magneticamente e usá-las como parapente, pulando de um precipício para escapar do outro cavaleiro. Logo em seguida, Jonathan é pego numa armadilha de Tarkus, trancando o jovem sozinho dentro de uma sala com ele, impedindo mais uma vez que seus amigos possam o auxiliar em combate. Devido aos esforços de uma criança chamada Poco, que foi salva por eles anteriormente, a porta da sala finalmente é aberta e Zeppeli entra no local, mas percebe que aquele era o lugar da sua morte profetizado pelo seu mestre. Mesmo assim, ele mais uma vez demonstra sua imensa bravura entrando em combate com Tarkus, mas logo o cavaleiro consegue usar a corrente que estava sufocando o pescoço de Jonathan para prender o corpo de Zeppeli. Numa tentativa de matar ambos seus inimigos, Tarkus puxa a corrente com sua grande força, quebrando o pescoço do Joestar e partindo ao meio o corpo de Will, além de amputar um de seus braços. Como seu último ato em vida, Zeppeli consegue se arrastar próximo ao corpo do seu discípulo e usar uma técnica secreta que ele mesmo desenvolveu para passar tanto sua energia vital quanto seu Ramon para ele, curando o pescoço de Jonathan. Graças a esse grande poder que recebeu, Jojo foi capaz de facilmente derrotar Tarkus e vai ao encontro do seu mestre, que ainda conseguiu se manter consciente por alguns minutos. Ao perceber a tristeza do jovem Joestar, Will repreende seu aluno por ficar de luto, falando que eles não possuem tempo sobrando e o lembrando uma última vez de derrotar Dio e finalmente destruir a Máscara de Pedra. Depois de um último suspiro aliviado por estar nos braços do seu querido discípulo, Will Antônio Zeppeli acaba falecendo, sabendo que mesmo após sua morte, ele viveria dentro de Jonathan. Speedwagon e Jonathan usam uma fornalha nessa mesma sala para cremar o corpo do velho Will, e descobrem logo após que, algum tempo antes da sua morte, Zeppeli havia enviado uma carta para seus antigos companheiros no Tibete, informando a difícil situação que eles se encontravam e pedindo sua ajuda, mas eles chegam tarde demais para prevenir sua morte e apenas podem auxiliar o protagonista e Speedwagon a terminarem sua missão. Em nenhum ponto de Phantom Blood, Zeppeli fala sobre sua família, mas descobrimos em Battle Tendency que em algum momento da sua vida, ele acabou tendo um relacionamento com alguém e ambos tiveram um filho, chamado Mario Zeppeli. Não se sabe quando ele nasceu, mas que foi em Nápoles e em um momento desconhecido da sua vida, soube do destino trágico que seu pai havia sofrido. Mario é apresentado como um homem de meia idade, com um corte de cabelo comum, de cabelos pretos no anime e loiros no mangá, e um bigode simples. Quanto à sua personalidade, ele é descrito como um ótimo pai de família e um homem muito trabalhador, sendo considerado por seu filho mais velho, Tisa, como o melhor carpinteiro de Nápoles. Falando em filhos, não sabemos o nome da sua esposa, mas ela faleceu algum tempo antes de Mario ser apresentado, e juntos eles tiveram 5 filhos. Quando seu primogênito Tisa tinha apenas 10 anos, seu pai sumiu de casa sem dar nenhuma explicação, apenas deixando uma poupança para que os filhos pudessem sobreviver, o que enfureceu o jovem. Somente mais tarde, descobrimos que ele saiu mundo afora para investigar a Máscara de Pedra e treinar Ramon com a Lisa para combater futuras ameaças seguindo os passos do seu pai, mas como não queria envolver seus filhos em algo tão perigoso, decidiu sair de casa sem falar nada. Anos mais tarde, ele descobre o local de hibernação de 3 homens dos pilares, mas sem saber, Tisa, agora com 16 anos, havia seguido ele para matá-lo e ter sua vingança por pensar que Mario havia simplesmente fugido para aproveitar a vida com outra mulher. Tisa acaba por ativar uma armadilha de um dos homens dos pilares, o Amu, e Mario acaba empurrando o garoto e sendo assim puxado no lugar dele para dentro do pilar. Enquanto ainda estava sendo absorvido, ele pede ao jovem para procurar uma mulher chamada Lisa em Veneza para informá-la do ocorrido e do perigo que havia descoberto.
Infelizmente, Mario não conseguiu reconhecer o próprio filho, o que não sabemos se foi devido ao próprio Teaser ter crescido ou por estar sendo absorvido, mas ele acaba por falecer dessa forma, mudando os sentimentos do seu filho de ódio e vingança para orgulho e honra do seu pai e da sua família. Apesar de ter treinado Ramon, a obra não mostra em nenhum momento o mesmo a utilizando. Sendo assim, não temos ideia das suas capacidades de combate ou habilidades. Indo agora para o seu filho, Teaser Antonio Zeppeli nasceu na Itália em 13 de maio de 1918, sendo um rapaz jovem, com físico musculoso e um cabelo esportivo despenteado loiro, além de ter duas marcas de nascença próximas dos seus olhos, logo acima das suas bochechas. Ele é um homem extremamente charmoso e facilmente encanta várias mulheres por onde passa. Sua marca registrada é sua longa e fina bandana, com um padrão triangular e uma pena em cada lado da cabeça. Teaser é um rapaz esquentado e arrogante, porém determinado em sua missão, além de ter um orgulho extremo do seu pai e do legado da sua família. Após seu pai fugir de casa, um primo distante da família da sua mãe enganou o garoto e levou embora todo o dinheiro guardado, sumindo logo após. Agora, sem ter como se manterem, as crianças foram sendo cuidadas por amigos da família e vizinhos, mas Teaser foi ficando cada vez mais violento e se metendo em diversas brigas, trocando a admiração que antes sentia pelo seu pai por nada mais do que ódio. Consequentemente, suas brigas o levaram a ser detido e jogado num péssimo orfanato, descrito como sendo um lugar pior que uma prisão. Algum tempo depois, Teaser fugiu do local e se tornou um sem-teto, dormindo por diversas ruas em Roma e logo em seguida se tornando um criminoso, cometendo quase todos os tipos de crime, como furto, assalto e brigas, sendo temido até por outros bandidos e abandonando de vez seu sobrenome, já que não tinha sentimentos bons devido ao seu passado. Apesar de não saber, é durante esse período que Teaser começa a demonstrar aptidão no uso do Ramon, já que seus socos eram descritos como se carregassem eletricidade e colocavam suas vítimas em coma por um mês. Após os eventos do Coliseu, Teaser busca em Veneza pela mulher citada pelo seu pai e começa seu treinamento de Ramon, além de saber da história trágica da sua família. Falando das suas capacidades de combate, Teaser sempre foi extremamente habilidoso em lutas, vencendo inclusive gangsters mais velhos e sendo temido por boa parte dos criminosos que o conheciam. Quanto às suas técnicas especiais com Ramon, podemos citar principalmente o Chabon Launcher, sua técnica primária que consiste em lançar uma barragem de bolhas impregnadas com Ramon das suas luvas, o que aumenta a densidade das bolhas e o impacto que elas causam. Chabon Barrier, habilidade que é semelhante ao Launcher, mas ao invés de uma barragem de bolhas, ele conjura uma única bolha gigante capaz de absorver e prender seu adversário. Chabon Cutter, técnica baseada no Ramon Cutter do seu avô, que reforça ainda mais seu Launcher e cria bolhas com a capacidade de fatiar objetos e adversários, já que as bolhas giram com altíssima velocidade e usa força centrífuga para ganhar mais poder, enquanto se mantém intactas graças ao Ramon nelas. E o Chabon Renzo, onde suas bolhas se tornam capazes de refratar a luz e focá-la como feixes, refletindo-a entre as bolhas como um efeito dominó e resultando em diversos feixes sendo disparados em seu alvo. Chegando aos acontecimentos de Battle Tendency, Teaser é visto pela primeira vez em Roma, quando conhece Joseph, onde ambos têm péssimas primeiras impressões sobre o outro, chegando ao ponto de duelarem, resultando em um empate. Um dos motivos por Teaser não aturar Joseph é o fato de que, de acordo com o próprio italiano, o britânico não tem a paixão e orgulho pela família assim como os italianos possuem, além de sempre apontar que a incompetência de Jonathan foi a causa da morte do seu avô Will. Após muita discussão, Joseph, Speedwagon e Teaser vão até o Coliseu acompanhados de um amigo do último, chamado Mark. Ao chegar lá, eles encontram os Homens dos Pilares completamente acordados, e Mark acaba sendo morto por Uamu, deixando Teaser enfurecido. Sendo assim, ele parte para cima de Uamu com seu Chabon Launcher, mas ao notar que as bolhas foram fundidas com Ramon, Uamu usa alguns fios do seu ornamento da cabeça para estourar as bolhas sem tocá-las, anulando completamente a arma secreta do italiano e o ferindo com seus ventos logo após. Após ser salvo da morte por Joseph, Teaser ganha
certo respeito pelo jovem e decide ajudá-lo a se tornar mais forte, o levando ao encontro da sua antiga mestra de Ramon, Lisa, para que ambos possam treinar juntos e se prepararem para as futuras batalhas contra os 3 Homens de Pedra. Logo no primeiro desafio, sua mestra os joga na Torre da Escalada Infernal, forçando-os a melhorarem suas habilidades para sobreviverem ao treinamento. Mesmo com dificuldades, Chisa consegue escalar a torre, mas fica preocupado com Jojo e sua inexperiência, o ajudando em seguida. Após concluírem essa etapa, ambos ganham novos tutores de Ramon, com Joseph sendo auxiliado por Loggins e Chisa por Messina. Depois de algumas semanas, Chisa chega em seu estágio final, onde ele precisa derrotar seu atual mestre, e assim o faz. Aliviado por concluir seu treinamento, o jovem Zeppeli decide checar o progresso do amigo, mas fica em choque ao notar que ele estava enfrentando um dos Homens dos Pilares, o AC/DC. Apesar de querer ajudar Jojo, Messina decide que seria melhor ambos voltarem e protegerem Lisa e a Pedra de Aedia. Após retornarem e encontrarem Jojo vitorioso, eles descobrem que AC/DC possuía o corpo de Suzy Q e enviou a pedra para seu companheiro Kars. Numa incrível demonstração de habilidade, ambos Zeppeli e Joestar se unem para expulsar o inimigo do corpo da jovem, o derrotando no processo devido à luz solar. Após isso, o grupo descobre que a pedra foi enviada para a Suíça e partem para lá. Depois de se reunirem com soldados nazistas e recuperarem a pedra, eles encontram uma possível fortaleza dos vilões, e Chisa acaba invadindo o local acompanhado de Messina após discutir com Jojo. Chegando lá, ambos são emboscados por Wamu, que mata Messina e entra em um grande embate com o italiano. Depois de uma árdua batalha, Chisa quase sai vitorioso, mas ao se aproximar para dar o golpe final, Wamu se aproveita da sombra do jovem, impedindo que a luz do sol o matasse e contra-atacando, o ferindo fatalmente com sua técnica suprema, o Kamizuna Arashi. Em um último ataque desesperado, Chisa rouba o pingente contendo o antídoto de Wamu, o envolve em sua bandana e usa a última de suas forças para produzir uma bolha de sangue para ser encontrada posteriormente por Jojo, sendo esmagado logo em seguida por uma grande pedra em formato de cruz. Apesar de não ter tido filhos, seu legado é vivido pelo próprio Joseph, usando sua querida bandana e pedindo que o amigo lhe envie forças para derrotar Wamu em seu confronto. Inclusive, o próprio Homem do Pilar revela que Chisa foi o oponente mais poderoso que ele enfrentou em toda a sua vida, honrando a força e os esforços do jovem Zeppeli e encerrando de vez a saga da família, pelo menos nesse universo. Então é isso, galera. Depois de muito sofrimento, chegamos ao fim da história de uma das linhagens mais importantes de Jojo. Apesar de aparentemente terem alguns membros da família sem destaque, como os irmãos do Chisa, não temos informações alguma sobre o que fazem ou se ainda estão vivos. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!